Hiro é um perdedor fracassado, o usuário de mech mais fraco da turma. No entanto, tudo muda quando ele encontra uma garota louca com chifres que quer pilotar com ele. Então eles se unem, destravam a arma mais poderosa e detonam todo mundo. A história começa num mundo pós-apocalíptico onde soldados selecionados, conhecidos como parasitas, são treinados para pilotar mechas de alta tecnologia, chamados Franks, para derrotar monstros, mas só conseguem fazer isso em pares de homem e mulher. No entanto, durante o treinamento, Hiro tenta fazer par com sua parceira Naomi, mas quase a mata, fazendo-os falhar no teste. Após o incidente, seus colegas no dormitório se perguntam se Hiro terá que deixar a academia, quando um deles traz à tona um boato sobre uma garota com chifres, que supostamente tira a vida dos parceiros de seu Frank após cada 3 tentativas, e se perguntam por que ela ainda não foi punida. Enquanto isso, Hiro caminha pela floresta, sentindo-se um lixo, quando de repente avista roupas de garota penduradas perto da margem do rio e imagina que ela deve estar nadando. No entanto, quando a garota não vem à superfície para respirar, ele teme que ela possa estar se afogando e corre para resgatá-la. Nesse instante, uma vilã de cabelo rosa com chifres demoníacos, chamada Zero, salta do rio sem nada e o assusta. Zero então zomba de Hiro quando ela nota seu lançador de foguete de 15 centímetros reagindo a ela. É, garoto. Mas quando ela se aproxima, forma uma conexão profunda com ele e o convida, com ousadia, para ser seu novo parceiro. No entanto, assim que Hiro está prestes a aceitar a oferta dela, o parceiro atual de Zero, que tem ferimentos graves por fazer par com ela, aparece com vários outros soldados e a leva embora. No dia seguinte, Hiro se encontra com um oficial que lhe diz que ele pode ficar se quiser, mas Hiro, já tendo tomado sua decisão, diz que precisa ir. Ao terminar de fazer as malas, ele vê Naomi chorando enquanto ela também se prepara para partir, o que o faz se sentir mal pelo incidente. Enquanto a acompanha até as cápsulas de saída, ela o repreende por tentar fugir e espera que ele fique e encontre uma boa parceira, enquanto a porta de sua cápsula se fecha. Mas, momentos depois, o chão começa a tremer quando um monstro Klaxossauro aparece e destrói a cápsula onde Naomi estava, deixando Hiro devastado. O Klaxossauro então segue para o resto da plantação, então a força de defesa começa a atirar nele, mas o Klaxossauro destrói facilmente todos os canhões com seu raio de plasma. Felizmente, antes que o monstro cause grandes baixas, um robô Frank, pilotado por Zero e seu parceiro, se prende ao corpo do monstro e o despedaça lentamente. Irritado, o Klaxossauro atira um raio de plasma de alta energia nela, que ela tenta contra-atacar. Mas o recuo envia seu robô voando vários metros para trás, caindo bem ao lado de Hiro. Vendo isso, Hiro tenta ajudar Zero e seu parceiro. Mas infelizmente, o parceiro de Zero já havia morrido depois de fazer par com ela novamente. Quando Zero volta para seu Frank para continuar lutando, Hiro tenta convencê-la a não se matar, mas ela se recusa a ouvir. Então, para mantê-la viva para futuras sessões de enredo, Hiro decide se tornar seu parceiro oficialmente e Zero sela o acordo com um beijo desleixado. Após o beijo, o Frank de Zero se transforma em sua forma final, o que choca seus superiores, pois nunca havia sido visto antes. Então juntos, Zero e Hiro arremessam o Klaxossauro para longe da plantação e bombardeiam o núcleo do monstro, destruindo-o. Depois que a poeira baixa, Zero sai de seu Frank com um Hiro inconsciente e sorri ao perceber que finalmente encontrou um parceiro digno dela. Um dia após o incidente, Hiro acorda confuso e incapaz de se lembrar exatamente o que aconteceu depois de beijar Zero. No entanto, ele cria coragem e decide que vai manifestar seu poder, custe o que custar. Após receber a alta da enfermaria, ele retorna ao seu dormitório e encontra sua líder de esquadrão, Ichigo, esperando por ele. Ichigo o avisa para ficar longe de Zero por causa dos boatos ruins que ouviu sobre ela, mas como Hiro já se decidiu, ele ignora seus avisos. Nesse instante, o parceiro de pilotagem de Ichigo, Goro, chama Hiro para o refeitório para ver a confusão que Zero está causando lá, e Hiro o segue. Enquanto Zero saboreia sua comida bagunçada, um hater de Hiro chamado Zorun tenta bajulá-la, mas ela o ignora e se concentra em mimar Hiro. Enquanto ela está nisso, sua nova cuidadora, Nana, aparece, se apresenta e chama Zero para fora do refeitório para minimizar seu contato com Hiro. Enquanto isso, os oficiais que governam os sistemas da plantação se reúnem para discutir essa estranha relação entre Zero e Hiro. Ao assistir a batalha deles contra o Klaxossauro, os oficiais suspeitam que Zero possa estar tentando contaminar o sangue especial de Hiro. Como não podem ter certeza disso agora, eles decidem esperar e investigar as coisas. Mais tarde, enquanto os cadetes se trocam para o treinamento, Zorun continua odiando Hiro, enquanto Ichigo, por outro lado, expressa seu ciúme extremo quando as outras garotas brincam sobre Hiro namorar Zero. Após o treinamento, Ichigo encontra Zero no estacionamento dos Franks e tenta intimidá-la para deixar Hiro em paz. Zero instantaneamente suspeita que Ichigo possa ter uma queda por Hiro, então ela lambe as bochechas de Ichigo e vai embora. Naquela tarde, enquanto Zorun e os outros garotos jogam futebol, Hiro passa pelo pátio e Zorun o provoca com raiva por agir de forma tão arrogante. Hiro fica irritado ao ouvir Zorun tagarelar, ele entra em uma briga com ele, mas eles são rapidamente separados antes que alguém perca um dente. Não muito depois, Nana convoca todos do esquadrão de Ichigo, incluindo Zero, para uma reunião a fim de informá-los sobre a decisão dos superiores de permitir que Hiro pilote um Frank e lute em uma batalha simulada. Ao ouvir isso, Zero se oferece instantaneamente para ser sua parceira, mas como Estrelizia ainda não foi autorizada, Nana permite que a ciumenta Ichigo faça parceria com Hiro. Depois disso, Zoran se oferece para ser o oponente de Hiro na batalha simulada e Nana oficializa a batalha.
No dia seguinte, quando a batalha simulada começa, Ichigo assume uma pose de cachorrinha bem suspeita dentro de seu Frank, e de alguma forma consegue estabelecer uma conexão com a mente de Hiro. Infelizmente, segundos depois que o Frank deles entra em operação, a conexão falha e o robô desliga. Confusa, Ichigo pede um tempo de 3 minutos e pede a Hiro para se lembrar do que Zero fez de diferente durante a batalha deles com o Claxossaur. Nesse instante, Hiro se lembra do beijo que compartilhou com Zero e diz a Ichigo que o beijo foi o que mudou tudo. Apesar de estar envergonhada de repetir a mesma coisa, Ichigo beija Hiro, mas, infelizmente, nada acontece. Hiro fica arrasado quando a realidade o atinge. Mas como o tempo de 3 minutos já acabou, Zoran retoma a batalha e prende o Frank de Hiro no chão. No entanto, quando ele está prestes a finalizá-los, Zoran solta algo que faz sua parceira de pilotagem, Miku, perder a confiança nele, e isso corta a conexão deles, fazendo o robô ficar offline por um segundo. Vendo isso, Ichigo pilota o Frank sem Hiro e esmaga o Frank de Zorun, tornando a batalha um empate. Uma vez resolvido isso, Hiro fica sobrecarregado de culpa por envolver Ichigo em seus problemas, e por pensar que ele poderia ser algo. Ele tenta se desculpar com Ichigo por tudo, mas Ichigo o impede e se culpa. No dia seguinte, Goro se encontra com Hiro e pergunta por que Ichigo tem agido de forma estranha desde que a batalha simulada terminou. Como não pode dizer a Goro que é porque eles compartilharam saliva, Hiro finge não entender o porquê e Goro acredita. Depois de uma breve conversa, Goro então pergunta a Hiro o que ele planeja fazer em seguida. E Hiro, sem se desculpar, diz que vai tentar pilotar com Zero novamente. Ao ouvir isso, Goro lembra Hiro dos boatos sobre a má reputação de Zero de sempre tirar a vida de seus parceiros após 3 pilotagens em Strelizia. Mas Hiro se recusa a mudar de ideia porque está pronto para morrer pelo bolo de Zero. Mais tarde naquela noite, Ichigo avista Zoran, Maku e um monte de outros idiotas arrogantes do Esquadrão 13 falando mal de Hiro por ser inútil e humilhante demais, e tenta convencer a todos de que Hiro vai subir de nível. Nesse instante, um idiota arrogante do Esquadrão 13, chamado Mitsuru, garante a ela que Hiro ficará preso em sua posição de Zé Ninguém para sempre. E Ichigo simplesmente desiste. No dia seguinte, Nana e sua colega chamam todos os parasitas, excluindo Hiro, para uma reunião e os informam sobre uma missão de surtida em que participarão. Para a missão deles, ela diz que devem eliminar um monte de pequenos Claxossaurs classe Conrad que estão causando estragos nas profundezas de uma mina de energia de magma, sem a ajuda de Strelizia, e garantir que sigam a liderança de Ichigo para completar a missão sem baixas. Após o briefing da missão, Ichigo e seu parceiro Goro se preparam junto com outros 6 pilotos para embarcar na missão. No entanto, em algum momento, Mitsuru encontra um problema ao se conectar com sua parceira feminina, e então aborta a missão. Com ele fora da missão, os outros descem para o 8º nível da gigantesca mina de magma, e avistam apenas um monstro de gosma Claxossaur de aparência nojenta se prendendo a uma das peças do equipamento. Vendo isso, a equipe de Ichigo comete o erro de baixar a guarda, e então eles trabalham juntos para derrubar o monstro. Infelizmente, quando pensam que terminaram, o monstro ataca o Frank de Zorun, fazendo sua parceira de pilotagem, Miku, desmaiar, e então chama por reforços dos outros monstros de gosma escondidos nas fendas. Em pouco tempo, Ichigo e os outros são cercados, e Zero, que estava observando tudo acontecer, pressiona Nana para que ela e Hiro pilotem Strelitzia lá embaixo para salvar os outros parasitas. Quando Nana se recusa a deixar Hiro pilotar com ela, Mitsuru se oferece para pilotar com Zero, apenas para provar a todos que Hiro ainda é um lixo. E Nana autoriza. Zero verifica Hiro para ter certeza de que ele está bem com ela pilotando com outra pessoa, e Hiro a assegura de que não ficará com ciúmes. Enquanto Mitsuru e Zero trabalham para colocar Strelizia online, Miku acorda no último instante e continua segurando a barricada, impedindo os Claxossaurs de alcançá-los. No entanto, no momento em que descobrem que a Strelizia está vindo para salvá-los, Ichigo se distrai com quem a está pilotando e se desconecta de seu Frank. Nesse ponto, os monstros rompem a barricada e perseguem os 3 Franks até que eles ficam presos no centro da mina. Felizmente, antes que sejam reduzidos a purê de batatas humano, Strelizia entra em ação e destrói o máximo de Claxossaurs possível, enquanto os outros 3 Franks recuam. Assim que a evacuação termina, Hachi, o Kali de Nana, ordena que Zero retorne à base, mas Zero se recusa e, em vez disso, fica para lutar com tudo. Assim, o arrogante Mitsuru aprenderá sua lição. Momentos depois, enquanto Goro tenta descobrir o que aconteceu com Ichigo lá embaixo, Strelizia é retirada da mina, e todos ficam chocados ao ver Mitsuru inconsciente com ferimentos por todo o corpo. Algumas horas depois, Mitsuru acorda na enfermaria, surtando e se recusando a comer qualquer coisa, tudo por causa do que Zero fez a ele. Quando Hiro pede para ele explicar o que aconteceu, Mitsuru diz que Zero foi longe demais dentro dele, quase como se quisesse devorá-lo, e estava sorrindo enquanto o desvivia. Hiro tenta fazer mais perguntas, mas para evitar piorar sua condição, os outros aparecem e o colocam para dormir novamente. Enquanto isso, Nana e sua colega repreendem Zero por ser mesquinha e arriscar a vida de Mitsuru apenas para provar um ponto. Quando Zero tenta se defender, Nana rapidamente para a pirralha com chifres e a informa que os superiores a querem de volta na linha de frente lutando contra Claxossaurs.
Mas ao ouvir isso, Zero a encara com desprezo. Após a reunião, Zero se aproxima de Hiro enquanto ele relaxa na área de banho dos meninos e o convida para fugir com ela. Hiro faz o possível para dizer uma palavra, mas como todo o sangue está deixando seu cérebro, ele fica quieto e luta para evitar que seu lançador de foguetes vaze combustível nas calças de Zero. Enquanto a conversa deles continua, as sirenes de emergência preenchem toda a instalação, e Hachi informa a todos que um Claxosol aquecido está se aproximando rapidamente da plantação. Para evitar que ele chegue à casa deles, todos os parasitas, incluindo Mitsuru, se preparam e seguem direto para a localização do monstro, enquanto Zero, Harold e Nana observam a operação deles da sala de controle. Na localização do monstro, Ichigo e sua equipe facilmente desgastam o monstro com seu trabalho em equipe insano. No entanto, assim que eles baixam a guarda novamente, o monstro revela outras partes de seu corpo e os prende. Vendo isso, Zero diz a Nana para deixá-la e Hiro ajudá-los com Estrelízia. Mas nesse instante, um grupo de soldados aparece e ordena que Zero o siga de volta para a linha de frente, para que ela possa continuar lutando lá. Zero resiste a princípio, mas quando percebe que está em menor número, ela dá a Hiro uma mensagem de despedida sincera e segue com os soldados. Ao vê-la partir, Hiro pergunta a Nana se os boatos de que Zero é uma parceira de fígado são verdadeiros, e Nana indiretamente diz que sim, porque ela não é humana. Recusando-se a acreditar em tal bobagem, Hiro sai correndo da sala de controle e desabafa com Zero quando ele atinge uma zona de não entrada. Aparentemente, como Zero não é humana, a maioria dos outros parasitas a teme, mas Hiro a assegura de que só tinha medo dela porque era um covarde. Depois de dizer isso e várias outras coisas embaraçosas, Zero finalmente decide lutar com ele. Então, sem falhar, ela afasta os seguranças, se reúne com Hiro e rouba a Estrelícia debaixo do nariz de Nana. Inicialmente, Hiro hesita em pilotar a Estrelícia, mas quando ele finalmente se sente indo mais fundo dentro de Zero, ele esquece tudo e segue direto para a cena da batalha. Chegando lá, Zero e Hiro resgatam os outros da armadilha dos Claxosaurs e os asseguram de que estão ali para ajudá-los. Depois, Ichigo e os outros se concentram em conter uma das extremidades do monstro verme, enquanto Estrelizia se concentra em encontrar o núcleo do monstro. Assim que encontram o núcleo, Ichigo e os outros dois Franks prendem o monstro verme para o outro plano de Estrelizia e dão um sinal verde para prosseguir. Com isso, Harold e Zero pilotam Estrelizia para dentro da boca do monstro e abrem caminho através de todo o seu corpo até encontrarem o núcleo e o destruírem. Satisfeito com o desempenho deles até agora, Hachi perdoa Hiro por desobedecer às ordens e então comanda todos os Franks a retornarem à base. Poucos dias após o incidente do Claxossauro aquecido, outra plantação, a plantação 26, faz parceria com a base principal de Hiro, a plantação 13, para se fundir e compartilhar recursos de magma em um processo chamado... E Hiro e seus colegas observaram todo o processo até a hora de dormir. Na manhã seguinte, Hiro acorda com uma febre muito alta e Goro, que é seu colega de quarto na época, descobre. Ele tenta fazer Hiro procurar ajuda rapidamente, mas Hiro se recusa a fazer isso porque não quer que ninguém se preocupe com ele. Depois de se arrumar, Hiro se junta aos colegas na sala comum e os bajula, para que o aceitem. Após ser aceito, ele desce para o refeitório para o café da manhã e passa o tempo todo comendo como um pirralho imaturo com Zero, que o alimenta com colher. Durante esse tempo, Ichigo os vê e fica com ciúmes, mas ela permanece calma para evitar constrangimento. Assim que o café da manhã termina, Goro tenta discutir o comportamento estranho recente de Hiro desde a grande cerimônia, mas Ichigo, que ainda está amargurada, diz a ele para esquecer Hiro e se preocupar com a guerra que está por vir. Mais tarde naquela tarde, enquanto parasitas de ambas as plantações caminham e conversam sobre as diferenças de seus Franks, Zorun pergunta ao líder do esquadrão da plantação 26 se algum menino ou menina de seu esquadrão já se tornou adulto antes. Apesar de chocado com a falta de conhecimento de Zorun, o líder do esquadrão educadamente diz que não. E nesse instante, Goro deixa o grupo para verificar Hiro no quarto deles. Chegando lá, ele encontra Hiro ofegante no chão e abre sua camisa à força, apenas para encontrar algum tipo de crescimento canceroso azul se espalhando por todo o seu peito. Vendo isso, Goro tenta imediatamente pedir ajuda, mas Hiro o impede e implora para que ele faça vista grossa, para que ele possa pelo menos participar de sua missão final com Zero. Pouco depois de Goro aceitar os desejos de Hiro, Hachi convoca todos para a sala de reuniões para um briefing da missão, a fim de descobrir sobre a próxima missão deles. Como os Claxossaurs são atraídos por grandes reservas de magma, mais de 100 desses monstros foram avistados se aproximando do tubo principal que transfere magma entre as duas plantações. E como não podem terminar o processo de beijo a tempo antes que eles cheguem, Hachi quer que os parasitas os combatam em um local específico para dar tempo suficiente às plantações para terminar o processo de beijo. Dito isso, Hachi então continua falando sobre posicionar Estrelizia em sua posição estratégica quando, de repente, Nana aparece com Hiro e Zero e informa sua colega que os superiores autorizaram Zero e Hiro a lutar juntos. Vendo isso, o líder do esquadrão da plantação 26 se irrita e se recusa a lutar com Zero por causa de um incidente que suas táticas de luta imprudentes causaram em seu esquadrão 2 anos atrás. Quando Zero finge ignorância de suas reclamações, Goro se irrita ainda mais, e isso deixa Ichigo ainda mais furiosa com Zero. Tarde daquela noite, durante o apagar das luzes, Goro sai da cama quando se cansa de ouvir os gemidos dolorosos de Hiro e avista Ichigo levando Zero mais para dentro da floresta. Depois de encontrar um bom lugar para conversar, Ichigo implora a Zero para ir com calma com Hiro, para que ele não acabe morrendo como seus antigos parceiros.
Mas Zero, sem coração, diz a ela que se Hiro morrer, a culpa é dele por não ser forte o suficiente. Ao ouvir isso, Ichigo esbofeteia Zero em frustração e a acusa de ser inumana. Isso irrita Zero um pouco. Mas assim que ela está prestes a retaliar, a chuva cai dentro da plantação e ela deixa Ichigo ir. Quando Ichigo retorna ao dormitório, ela encontra Goro esperando por ela, e chora profusamente por sua mente e sentimentos confusos quando Goro lhe diz que ouviu tudo. Horas depois, quando a chuva para, Zero se encontra com Hiro no rio onde se conheceram e lhe dá uma última chance de desistir desta missão, especialmente depois de ver o câncer azul crescendo em seu peito. Mas Hiro reafirma sua decisão de permanecer como piloto até morrer. Mais tarde naquele dia, Nana e sua colega avistam várias dezenas de Claxosaurs classe Conrad e um Claxosaur muito maior, em forma quadrada, se aproximando de suas plantações em velocidades incríveis e imediatamente convocam todos os parasitas a bordo para se prepararem para defender a base. Enquanto os preparativos acontecem, a tensão entre a equipe de Ichigo aumenta, mas todos mantêm a calma para evitar parecerem covardes. Em um momento, Ichigo consegue um tempo a sós com Hiro para confessar seus sentimentos por ele. Mas quando Zero os interrompe, ela amarelou e deixou o estúpido virgem escapar de suas mãos novamente. Depois disso, Ichigo retorna ao cockpit de seu Frank com Goro e espera pela autorização para iniciar a missão. Assim que é hora de partir, Hachi lhes diz para evitar o Claxosauro em forma quadrada e dá a ordem para começar. Sem hesitação, o Esquadrão da Plantação 26, o Esquadrão 26, demonstra um nível insano de trabalho em equipe e de alguma forma consegue derrubar muitos pequenos em pouco tempo. Quanto à equipe de Ichigo, eles se atrapalham devido à falta de experiência e quase são esmagados pelos Claxosaurs. Felizmente, antes que acabem se desvivendo de frustração, Ichigo chama sua última célula cerebral à ordem e usa suas habilidades únicas para derrotar alguns monstros. Quando a segunda onda de Claxosaurs classe Conrad aparece, Hiro e Zero desobedecem às ordens de Hachi e Nana para recuar e avançam para a batalha com Stelizia para salvar seus amigos. Chegando lá, a dupla agrupa alguns monstros classe Conrad e destrói um grande grupo de uma só vez. Após derrubar vários inimigos menores, os Frankspots do Esquadrão 26 envolvem seus fios de metal no Claxossauro maior, de forma quadrada, e tentam eletrocutá-lo até a morte. Nesse instante, o grande Claxossauro libera um estrondo sônico ensurdecedor, se liberta dos fios de metal e se transforma em sua forma humanoide final. Em seguida, o monstro continua correndo em direção à base, esmagando tudo e todos em seu caminho. Hachi imediatamente ordena ao Esquadrão 13 que assuma o comando e elimine o monstro. No entanto, para isso, Ichigo e Goro sugerem que todos encontrem uma brecha e deixem Stelizia desferir o golpe final, e os outros concordam. Com isso, Ichigo, Miku e outros 2 membros do Esquadrão 13, Kokoro e Akuno, se prendem ao Claxossauro e às articulações de suas pernas para fazê-lo tropeçar. Assim que isso é feito, um Hiro ferido pilota Stelizia e, por fim, apunhala o Claxossauro no peito. Infelizmente, quando pensavam estar seguros, o Claxossauro se revive e arremessa Stelizia para longe. Então ele se levanta novamente e esmaga os Franks mais uma vez, até que Hiro desmaia e perde sua conexão com Zero. Depois ele se aproxima da parede que o separa de ambas as bases e bate seu martelo nela repetidamente para derrubá-la. Enquanto isso, Ichigo, que pensa que Hiro morreu naquele ataque, fica muito abalada, pois sabe que perdeu a única pessoa que pode ajudá-la a perder seu cartão B. Enquanto Goro tenta fazê-la cair em si, Hiro acorda na vida após a morte e tenta se convencer de que viveu uma boa vida antes de morrer. No entanto, quando está prestes a fazer a passagem, ele tem a inspiração Naruto Sasuke e de repente percebe a amiga que tem em Zero, após não conseguir arrastá-la para a vida após a morte com ele. Hiro acorda dentro de Stelizia e encontra Zero roendo desesperadamente os controles enquanto tenta lutar contra o Claxossauro de forma quadrada, completamente sozinha. Sentindo pena da pobre garota, Hiro pensa profundamente e percebe o quão sozinha Zero deve ter se sentido naquela época. Então ele cura seu câncer azul, usando o tio poder da amizade, acalma sua parceira e restabelece a conexão deles. Depois, Stelizia se transforma em sua forma final e empurra os ataques do Claxossauro alguns metros para trás. Vendo isso, Ichigo e os outros avançam e eventualmente criam uma brecha que expõe o núcleo do monstro. No momento certo, Hiro bravamente pilota a Stelizia para a brecha e voa direto até destruírem o núcleo monstro do Claxossauro. No rescaldo, Hiro e Zero saem de Stelizia ilesos, e Ichigo abraça Hiro em lágrimas, feliz em vê-lo de volta. Alguns dias depois, o processo de beijo é concluído. Hiro e Zero são feitos parceiros oficiais, e o esquadrão de Ichigo recebe férias em uma praia de verdade. Durante as férias, Goro percebe seu lança-foguetes reagindo de forma muito branda ao ver os atributos esbeltos de Ichigo, mas, por enquanto, ele guarda seus sentimentos para si. Momentos depois, Zorun, um colega do Esquadrão 13 chamado Futoshi e Goro, de todas as pessoas, relaxam no oceano e observam as garotas os torturarem com a visão de seus corpos de nível supermodelo.
Nesse instante, eles avistam Hiro se aproximando perigosamente de Zero no oceano e o veem ficar vermelho quando Zero o abraça apertado. Zero diz todo tipo de palavras loucas pra ele, mas antes que Hiro aceite seus sentimentos por ela, ele se lembra do que o criador dos robôs Franks, Dr. Werner Frank, lhe disse sobre não deixar Zero controlar suas emoções e se controla um pouco. No entanto, quando Zero começa a perguntar sobre sua experiência beijando outras pessoas, Zorun, Goro e Futashi o arrastam para debaixo d'água e o sequestram. Depois, eles o levam para algum lugar e exigem que ele lhes diga o que um beijo realmente é. Quando Hiro descreve a sensação suave que sentiu ao beijar Zero, as 3 virgens ingênuas ficam tão vermelhas que Zorun enlouquece e sente um desejo louco de beijar Hiro. No entanto, antes que isso aconteça, Ichigo aparece no local deles, e Goro pergunta se ela sabe como é um beijo. Ichigo fica instantaneamente vermelha de vergonha ao recordar aquele momento com Hiro. Momentos depois, Mitsuru leva todos por um sistema de cavernas e os conduz ao que costumava ser a Tóquio moderna. Só que desta vez, está em ruínas e está a ser reclamado pela natureza. Enquanto os outros exploram o local, Ichigo encontra um cartaz de 2 amantes a beijar-se numa loja antiga e fita-o por um tempo. Assim que ela se lembra de ter beijado Hiro, Zero aparece e gaba-se de já o ter feito com Hiro uma vez. Por embaraço, Ichigo diz a Zero que também já o fez, mas quando está prestes a dizer-lhe com quem, a exploração termina e todos se reagrupam. Depois de tudo o que viram até agora, Zero lhes diz que as ruínas são lugares que os humanos abandonaram quando a ganância por mais poder de magma levou o mundo inteiro ao colapso, e os outros concordam. Ao anoitecer, todos voltam para a praia e preparam um grande churrasco para o jantar. Durante a sobremesa, Zero vai dar um mergulho noturno e Miku continua a monopolizar toda a atenção para si. Pouco depois, todos se sentam junto a uma fogueira e discutem por que a humanidade abandonou o velho mundo. Hiro levanta alguns pontos instigantes sobre a ganância da humanidade, mas para impedi-lo de estragar o clima, Zorun o interrompe e brinca até a hora de dormir. Algumas horas depois, enquanto todos dormem, Ichigo acorda e encontra Hiro também acordado, então eles dão um passeio pela praia. Após uma breve conversa, Ichigo aponta para o céu e pergunta a Hiro se ele ainda se lembra da estrela Ichigo que eles nomearam em homenagem a ela quando eram pequenos. Quando Hiro fala tudo sobre a estrela, o coração de Ichigo derrete e ela começa a falar, preparando-se para confessar seus sentimentos a ele. Infelizmente, bem quando ela está prestes a mencionar as palavras mágicas, Hiro avista estrelas cadentes, aponta para elas e incita Ichigo a fazer um desejo. Apesar de estar irritada com a burrice dele, Ichigo mantém o clima leve e brinca com ele a noite toda. No dia seguinte, a equipe Ichigo retorna das férias e enfrenta um Claxossauro aleatório em batalha perto dos arredores da plantação. No fim da luta, o monstro Claxossauro libera um líquido azul pegajoso estranhamente similar à gosma branca que você vê toda noite e o derrama sobre os Franks da equipe Ichigo. A princípio, a equipe não dá importância, mas quando a substância azul entra no cockpit e derrete os trajes parasitas das garotas, revelando seus melões e bolos, os garotos cobiçam seus corpos incríveis até o fim da luta. Mais tarde, as garotas descobrem o acidente e imediatamente começam uma briga com os garotos por serem pervertidos. Os garotos imploram por perdão, mas Miku, a idiota resistente à lógica, recusa-se a perdoá-los. Como vingança pelo incidente embaraçoso, Miku sugere que acabem com a convivência com os rapazes, e as outras concordam. Mais tarde, as garotas dividem o dormitório inteiro ao meio, e Miku proíbe os rapazes de cruzarem a linha. Logo após dividirem a linha, as coisas mudaram no dormitório. Os rapazes ficam mais despreocupados ao expor os seus corpos, e também isolam o refeitório das raparigas, já que se esqueceram de o dividir antes. Quando Miku, a comilona, percebe que o refeitório está proibido, ela pensa em quebrar a sua regra e ser como Zero, que não se importou em juntar-se à briga delas, mas as raparigas a impedem de o fazer. Momentos depois, enquanto Ichigo, Miku e Ikuno exploram o dormitório, encontram quartos escuros e selados, e começam a se arrepender de peitar os rapazes. Nesse momento, Zero aparece para cumprimentar e as garotas a arrastam imediatamente para o quarto para convencê-la a entrar na briga delas. Depois que Zero concorda em se juntar a elas, ela troca os banheiros dos dois sexos e engana os garotos para que entrem no das garotas enquanto elas tomam banho. Nesse segundo de choque e confusão, as garotas jogam tudo o que tem nos rapazes por serem 15 tons. Mas os rapazes explicam que tudo foi ideia da Zero. Eventualmente, quando o barulho fica insuportável, Nana e Hachi aparecem para dar-lhes a bronca que merecem, e tudo volta ao normal. Mais tarde, as garotas confrontam Zero pela façanha estúpida que fez, e Zero diz que só fez isso para ajudá-las a aproveitar a juventude enquanto podem, já que vão morrer de qualquer jeito. Ao ouvir isso, as garotas ficam confusas e se perguntam o que ela quis dizer com elas morrendo em breve. Enquanto eles tentam decifrar o código de Zero, Hiro dá aos seus amigos o longo e tedioso sermão de anime sobre moral, e os ajuda a entender que estavam errados com as garotas por as terem cobiçado inicialmente. Enquanto os meninos contemplam pedir desculpas às garotas, Kikoro também consegue convencer Ichigo e as outras garotas a fazer as pazes com os meninos. Infelizmente, Miku tem outras ideias, porque embora os outros todos concordem em ser legais, ela sai da sala e se tranca numa das salas seladas. Percebendo que ela está desaparecida, todos procuram por ela em todos os dormitórios. Enquanto fazem isso, Miku explora o quarto e quase desmaia de medo ao encontrar uma foto de grupo dos antigos parasitas do Esquadrão 13 lá. Segundos depois, quando os outros a encontram na foto, eles percebem quem são essas pessoas e perguntam a Zero o que aconteceu com elas.
Zero diz a eles que foram todos aniquilados, e isso faz a equipe de Ichigo perceber o quão importante é estarem em sintonia uns com os outros. Sem falta, os meninos acabam pedindo desculpas às meninas, e as coisas voltam ao normal. Pouco tempo depois, chega o dia anual de presentes da equipe Ichigo, e todos recebem tudo o que inicialmente pediram aos oficiais governantes. Algumas horas após a sessão de entrega de presentes, Goro avista Ichigo espiando Hiro e Zero, enquanto Hiro dá a Zero um espelho que encontrou em algum lugar. Depois que Zero recebe o espelho, ele observa o ciúme crescer no rosto de Ichigo quando Zero agradece muito a Hiro pelo presente e decide explicar as coisas a Hiro mais tarde. Assim que Hiro volta ao quarto, Goro lhe conta sobre o grampo de cabelo que fez para Ichigo anos atrás, mas não pôde dar a ela porque ela estava apaixonada por Hiro. Confuso, Hiro pergunta a Goro por que ele está de repente tagarelando sobre presilhas, e Goro lhe diz que é porque acabou de descobrir que está perdidamente apaixonado por Ichigo. No entanto, como sabe que Ichigo ama Hiro, Goro aceita sua realidade como um campeão e vai para a cama. No dia seguinte, a equipe de Ichigo viaja quilômetros da plantação para derrotar um Klaxossauro de nível Gutenberg que Nana e Hachi haviam encontrado antes. Quando chegam ao local, o Franks de Zorun e Miko faz o primeiro abate, mas logo são capturados e bombardeados, pelo monstro com cara de lula molusco. Após sobreviverem ao primeiro ataque, os idiotas atacam o núcleo exposto do monstro e ficam presos de novo numa substância pegajosa, sem poder se mover. No momento em que o monstro se prepara para uma grande explosão, Goro consegue afastar Zorun e Miku do caminho do perigo, mas infelizmente seu Franks acaba ficando preso na substância pegajosa e viscosa. Então, com pouco tempo para pensar, ele ejeta Ichigo do Franks e é absorvido pela câmara de vapor do monstro após a explosão. Uma hora após a explosão, Goro acorda e faz uma ligação para Hiro, que o assegura de que está tudo bem com todos. Quando Goro tenta pedir transporte para vir buscá-lo, Hiro lhe diz que ele está atualmente dentro da câmara de combustível do Klaxossauro e que seu Franks foi absorvido imediatamente após a explosão. Apesar de estar bastante desanimado ao ouvir notícias tão terríveis, Goro os assegura de que está bem com o que acontecer e desliga. Após a ligação, Ichigo irrompe na sala, furiosa e incapaz de entender por que Goro arriscou a própria vida para salvar a dela. Em meio à confusão, Nana e Hachi aparecem com uma atualização sobre o Klaxossauro onde Goro está preso, e então informam os parasitas que planejam sacrificar Goro para proteger a plantação no pior dos cenários. Para evitar que isso aconteça, Ichigo e Hiro tentam convencer Nana e Hachi a deixá-los ir salvar Goro. Quando Nana pergunta como planeiam fazer isso, Zero lhes fala sobre um buraco de exaustão de combustível no topo do monstro que podem usar, e Nana permite que tentem. Momentos depois, quando Ichigo, Hiro, Zero, Zorun e Miku todos retornam ao local do monstro, Hiro joga Ichigo para dentro do exaustor de combustível do monstro, e ela nada o mais rápido que pode até o Franks de Goro. No momento em que Goro começa a ativar o botão de autodestruição, Ichigo chega e o impede de cometer o pior erro de sua vida. Goro tenta repreendê-la por arriscar a vida para salvá-lo, mas Ichigo o assegura que ela sempre esteve, e sempre estará lá para salvar o seu traseiro inútil. Depois de tudo, Goro ativa seu Franks com a ajuda de Ichigo, e finalmente consegue sair da piscina de combustível do monstro com uma bomba dentro. Assim que se afastam o suficiente, Goro ativa a bomba e destrói o monstro numa grande explosão. Pouco depois, ele percebe que Ichigo perdeu o grampo de cabelo que Hiro lhe deu, então ele lhe entrega o que ele mesmo fez para ela na época, e confessa seus sentimentos por ela. Envergonhada, Ichigo se esforça para encontrar as palavras certas para responder aos sentimentos de Goro, mas Goro a assegura de que nunca esperou uma resposta dela. Ele só queria que ela soubesse dos sentimentos dele por ela. Depois disso, os dois se abraçam e Goro volta a viver sua vida. Alguns dias depois, ao retornar de uma de suas missões normais de combate a Klaxossauros, Hiro percebe Zero muito desanimada e tenta perguntar a ela qual é o problema. Mas antes que ela fale, Nana os chama e os avisa para se prepararem para uma premiação que o órgão governante fará só para eles. A princípio, eles não dão importância, mas quando Nana diz que verão a cidade, todos, em especial Zorun, ficam super animados. No dia seguinte, enquanto a equipe de Ichigo se prepara para a premiação, Hiro vê Zero de novo muito triste e fica bem preocupado. Porém, quando ele está prestes a se aproximar dela, Nana e Hachi aparecem e os levam à glamourosa torre central da cidade interior da plantação. Ao chegar à torre, um membro do pessoal militar faz um discurso de encorajamento a todos os membros-chave do Esquadrão 13 por sua bravura e encerra a cerimônia de premiação imediatamente após terminar o discurso. Embora estejam um pouco surpresos ao ver a chamada cerimônia terminar abruptamente, eles permanecem esperançosos e dão uma pequena volta para ver a cidade pela qual lutam tanto. Durante a caminhada, Zorun fala sobre crescer e se tornar adultos, mas os outros discordam de sua ilusão, especialmente depois de ver o que aconteceu com o antigo Esquadrão 13. Nesse momento, eles param na usina de energia da plantação para visitar o local por alguns minutos, e depois continuam a caminhar de volta para o dormitório. No caminho, Zorun se afasta do grupo para ver o reator de energia de perto. No entanto, quando está prestes a voltar, ele avista um corredor muito estranho e largo, com portas de apartamentos por toda parte e se aproxima delas. Ele então bate em algumas portas, mas quando não obtém resposta, ele desce até o fim do corredor e cai do corrimão quando um morador o distrai.
Pouco depois da sua queda, Zoram acorda num dos apartamentos e encontra uma senhora mascarada, com roupas bem estranhas, sentada ao lado dele. A mulher tenta explicar como o tratou, mas Zoram, em vez disso, agradece a ajuda. Depois, ele narra sua história e pede para discutirem algumas coisas antes que ela o denuncie como desaparecido. Impressionada com sua natureza poluente, a mulher remove a máscara, revelando seu rosto velho e bem enrugado, e prepara chá e guloseimas para eles. Após provar as delícias que ela fez, Zoram descobre que a mulher nunca come e continua mudando de assunto até ela mencionar seu parceiro. Confuso, Zoram pergunta à mulher para que serve o parceiro, mas para ajudá-lo a entender o conceito de casamento, a frágil senhora leva Zoram à cápsula experimental onde seu marido está preso e o deixa ver o homem se perder em conteúdo de realidade virtual. Enquanto Zoram observa o homem, a velha senhora de repente desmaia, então ele rapidamente a ajuda a voltar para a sala para que ela possa descansar. Lá, ele descobre o quão solitária a mulher tem sido desde que o marido ficou preso no mundo da realidade virtual e tenta animá-la, mas a mulher garante que está bem com a solidão. Depois disso, Zoram fala algumas coisas sobre Miko, mas então começa a chorar depois que a velha senhora liga para alguém buscá-lo. Intrigada, a mulher pergunta por que ele está chorando, e ele diz que é porque ela parece uma versão mais velha de sua mãe, que o deixou para comprar leite. Para não quebrar a regra de não contato com o parasita, a velha senhora se controla para não ficar muito emocionada com o garoto, e, em vez disso, o anima. No entanto, enquanto continuam conversando, ela vê o sofrimento de Zoram e tenta contar-lhe parte da verdade sobre sua existência. Infelizmente, quando ela está prestes a fazer isso, 2 oficiais aparecem em sua casa e devolvem Zoram ao dormitório, onde ele continua vivendo sua vida jovem. Na manhã seguinte, Mitsuru sonha com uma terrível memória do passado envolvendo sua briga com Hiro, e acorda suando muito. Enquanto seus colegas de quarto, Zoram e Futoshi, zombam dele por ser desleixado, Mitsuru lembra a si mesmo para não confiar em ninguém e faz o possível para ignorá-los. Algumas horas depois, Timatigo retorna de uma de suas missões de abate de Klaxossauros e relata sua contagem de mortes a Nana e Hachi. Atualmente, a Plantação 13 está participando de um projeto de pesquisa de energia chamado Splunning. Então Nana e Hachi apreciam os esforços da equipe Ichigo em proteger os pesquisadores de perfuração de magma dos Klaxossauros atraídos. Assim que o relatório pós-ação é concluído, Hiro, Zoram e vários outros parasitas montam seus Frank Spots para um dos locais de perfuração do Splunning, para protegê-lo de qualquer Klaxossauro atacante. Enquanto estão nisso, Futoshi fica carinhoso com sua parceira de pilotagem Kokoro e pede para ela ser sua piloto para sempre. Enquanto Kokoro concorda em ser sua parceira para tudo, alguns monstros Klaxossauros os invadem e todos se preparam para lutar. Nesse momento, Mitsuru é acometido por uma febre forte, então enquanto os outros derrubam os monstros, ele é levado às pressas para a enfermaria para tratamento. Ao diagnosticá-lo com febre extrema, Nana tenta administrar um antipirético para baixar sua temperatura. Quando ela vê que ele recebeu a injeção do Elixir, que é uma injeção de alto risco para aumentar a habilidade de um parasita, ela reconsidera dar-lhe qualquer medicamento e o deixa em paz. No dia seguinte, Nana conversa com a equipe de Ichigo sobre a troca de parceiros para um experimento. Enquanto os outros parasitas não têm problemas em trocar, Mitsuru e sua atual parceira de pilotagem, Ikuno, entram em uma grande discussão sobre sua irresponsabilidade e falta de compromisso. Eventualmente, quando Nana o chama de volta, Ikuno e Kokoro pedem para pilotar com Ichigo e Mitsuru, respectivamente, e Nana permite. Futoshi fica de coração partido ao ouvir Kokoro escolher Mitsuru em vez dele, mas por enquanto não há nada que ele possa fazer. Após o treino, Mitsuru retorna ao seu quarto e encontra Futoshi seriamente irritado com ele. Ele age com indiferença no início, mas quando Hiro tenta fazer o jogo do policial bom, policial mau, ele proíbe Hiro de fazer isso e vai embora. Mais tarde, um monstro Klaxossauro classe Gutenberg se aproxima de um de seus locais de planejamento, e Hachi e Nana imediatamente enviam a equipe de Ichigo para deter o monstro antes que ele destrua a broca. Quando chegam ao local do monstro, Zero ataca o monstro com tudo, atacando imprudentemente e arrancando partes do corpo do monstro gigante. Uma vez, ela até deixa a Estrelitzia presa dentro do corpo do monstro, mas os outros a salvam antes que ela vire carne moída. Enquanto a batalha continua, Timitigo logo percebe que o monstro é uma massa coletiva dos Klaxossauros classe Conrad que eles estavam lutando. Então, em vez de apenas atacá-lo de frente, Kokoro, que agora está pilotando com Mitsuru, aconselha que atirem nele com fogo de curto alcance até expor o núcleo. No entanto, para fazer isso, Futoshi, Ikuno, Mitsuru e Kokoro pilotam seus Franks e derrubam os pequenos Klaxossauros classe Conrad. Durante a luta, Mitsuru exagera para mostrar a Hiro seu valor, mas isso cobra um preço alto em sua saúde e sua febre retorna. Com o tempo, as coisas ficaram tão ruins para ele que Futoshi teve que bloquear um dos pisões do monstro com seus Franks apenas para dar tempo a Mitsuru de se recompor. Enquanto os outros continuam lutando, Mitsuru desliga e desiste de si mesmo. Kokoro claramente não pode deixar o perdedor desistir agora, então ela lhe dá o discurso motivacional de anime novamente por vários minutos e de alguma forma consegue convencer o cara a voltar mais forte. Quanto à causa de sua briga com Hiro, é revelado que quando Mitsuru era um garoto fraco, ele fez uma promessa a Hiro de pilotar um Frank quando estivesse melhor.
Infelizmente, quando ele recebeu a injeção do Elixir e estava melhor, Hiro esqueceu a promessa que fizeram, e isso o deixou extremamente ressentido desde então. De qualquer forma, assim que Mitsuru se recompõe, ele coloca seu Frank de volta online e continua atirando no monstro até expor totalmente seu núcleo. Com o núcleo exposto, Strelizia termina o trabalho destruindo-o e ganhando mais uma contagem de mortes para seu esquadrão, após o que todos retornam à base. Várias semanas após o colapso de Mitsuru, a estação muda, e a equipe Ichigo viaja pelas terras cobertas de neve para chegar ao lugar onde cresceram, o jardim. Quando chegam, Nana e Hachi os informam que estão ali para fazer exames de sangue, e que não têm permissão para ir perto da área de convivência dos pequenos. Embora Hiro ache isso estranho, ele sabe com certeza que a pessoa real sendo testada em sua equipe é Zero. Enquanto a reunião continua, o antigo esquadrão parasita de Zero, os 9, se aproxima da equipe Ichigo e de seu líder, Nine Alpha. Ele os critica por bajular Zero. Depois que Nana apresenta as duas equipes, as perguntas de Nine Alpha ficam mais condescendentes. Então Ichigo se impõe, ignora seus insultos rudes e parte para os testes com o resto. Pouco depois de fazer seus exames de sangue, Hiro diz agora que vai visitar o jardim, independentemente das regras de Nana, porque precisa ver alguém lá e contar sobre sua nova parceira, e Gorou não tenta fazê-lo mudar de ideia. No entanto, quando é hora de ir, Hiro é escoltado por todos os outros, e todos eles revisitam todos os lugares onde cresceram. Depois de explorar os locais nostálgicos onde costumavam brincar, Hiro e o resto da equipe notam coisas muito estranhas sobre o lugar, e ficam curiosos. Logo, eles avistam uma enfermeira empurrando uma bandeja de injeções para parasitas e perguntam por que ela está administrando tais drogas aos novos. A enfermeira lhes diz que é porque precisam de parasitas mais obedientes e não podem se dar ao luxo de serem gentis, especialmente com o aumento das invasões de Claxossauros. Após a reunião com a enfermeira, Nana descobre sobre o passeio deles e lhes dá uma grande bronca por desobedecerem sua ordem. Após a bronca, Ichigo acidentalmente encontra Nine Alpha novamente e descobre um pouco mais de informações sobre os traços monstruosos de Zero. Pelo que ele sabe, Zero é um monstro diabólico fingindo ser humana. Então o cara avisa Ichigo para não se sentir muito à vontade com ela e ela anota. No dia seguinte, 5 Claxossauros classe Movo se aproximam do jardim. E embora Nana esteja um pouco chocada ao vê-los, ela envia a equipe Atigaop para combatê-los instantaneamente. Quando chegam ao campo de batalha, Zero fica furiosa, ignorando toda a estratégia, e destrói o máximo de monstros que pode sozinha. Hiro faz o possível para fazê-la voltar ao jogo, mas Zero se recusa a ouvir e ir. Em vez disso, continua esmagando os monstros já mortos, tudo enquanto diz algo sobre se tornar humana. Felizmente, antes que fiquem sem combustível, eles conseguem derrotar todos os monstros e retornar à base ilesos. Algumas horas depois, Hiro encontra Zero na floresta, roendo as unhas e reclamando por não ter matado tantos Claxossauros quanto podia para se tornar humana. Sentindo pena da pobre alma, Hiro confessa seu amor por ela, para que ela se sinta mais confortável em sua pele de monstro. No entanto, em vez de retribuir seus sentimentos, Zero rasga a camisa e tenta tirar a virgindade de Hiro ali mesmo. Vendo isso, Hiro a imobiliza para mais preliminares, mas ainda tenta explicar que ela precisa estar em sã consciência para que aquilo funcione. Infelizmente, Zero estraga todo o momento chamando-o de sua ferramenta, e o lançador de foguetes de Hiro fica sem combustível. Mais tarde, Ichigo descobre com Nana e Hachi que Hiro corre o risco de se tornar um monstro se continuar a fazer parceria com Zero. Mas quando ela tenta confrontar Zero sobre o assunto, Zero a assusta com seu lado monstruoso e a ignora. Enquanto Zero se afasta, Ichigo se lembra do que Nine Alpha lhe disse sobre Zero ser a chave para salvar o mundo, bem como dos múltiplos parasitas que Zero matou ao longo de sua jornada com Strelizia, e lentamente começa a entender o que ele quis dizer. No dia seguinte, os Timatigos partem para lutar contra mais Claxossauros, e Zero continua usando Strelizia em excesso para destruir o máximo de monstros que pode. Quando Hiro se cansa de seus ataques de raiva, ele se desconecta de Strelizia. Mas infelizmente, Zero revela seu lado monstruoso novamente e o faz refém. Enquanto ela continua forçando uma conexão entre suas mentes, Zero menciona algo sobre ver seu querido, e quase instantaneamente, Hiro é inundado com um monte de memórias de seu passado compartilhado. Na primeira recapitulação de memória, Hiro avista a pequena Zero dentro de um quarto com brinquedos e pinturas estranhas por toda parte, e espera até que uma pessoa apareça para lhe dar comida. Naquela época, Zero comia a comida que lhe era dada todos os dias. Mas em um dia específico, a pessoa trouxe um livro ilustrado em vez disso, que Zero gostou, e eles desapareceram para sempre. Logo após assistir às primeiras memórias da pequena Zero, Hiro testemunha suas memórias reprimidas de seus dias mais jovens. Desde pequeno, ele sempre soube que havia mais na vida do que viver para se tornar parasitas e morrer por um bando de velhos. Além do fato de ser tratado como uma raça especial entre seus colegas, Hiro se importava o suficiente com eles e até lhes dava apelidos para ajudar com a ansiedade às vezes.
Em certo ponto, os adultos ficaram desconfiados de sua curiosidade, mas quanto mais perguntas Hiro fazia, mais eles o evitavam. Com o tempo, Hiro e seus colegas notaram os outros pequenos desaparecendo lentamente do jardim em intervalos, sem explicação para onde iam, e isso os deixou ansiosos. Um dia, ele avista a jovem Zero pela primeira vez, sendo forçada a uma sala para colher sangue, e pergunta a uma enfermeira o que os adultos estavam fazendo com ela. Como esperado, a enfermeira o ignorou, mas isso não impediu Hiro de obter suas respostas, pois nos dias seguintes, Hiro saiu do dormitório e finalmente viu Zero em seu quarto, brigando com um adulto para manter seu livro de figuras. Vê-la deixou Hiro muito feliz. Mas um dia, ao encontrar a pobre Zero sendo torturada pelos adultos, ele perdeu a cabeça e se enfureceu com eles por serem tão desumanos. É claro que os adultos o encontraram e o levaram de volta ao dormitório, mas isso só deixou Hiro ainda mais inquieto e curioso para descobrir suas origens. Poucos dias depois de ver a dor de Zero, Hiro voltou ao quarto dela e a ajudou a escapar da jaula em que estava presa. Zero aproveitou a única chance que tinha para ver o mundo exterior de uma forma diferente. E com o tempo, ela viajou pela neve com Hiro, e de certa forma gostou de sua primeira experiência com os animais, a neve branca e o próprio Hiro. À medida que passavam mais tempo juntos, Hiro percebeu que Zero não conseguia entendê-lo, pois ela ainda era um monstro naquela época. Então ele lhe deu o nome de Zero e fez sandálias improvisadas para manter seus pés aquecidos na neve. Depois, a dupla fez bonecos de neve juntos, compartilhou doces, dormiu nos braços um do outro e se tornou um casal fofo, a ponto de Zero até permitir que Hiro lesse seu livro de figuras para ela. Infelizmente para eles, o momento adorável não durou muito, pois os adultos do jardim logo apareceram e os perseguiram por todas as terras nevadas. Durante a fuga, Zero se feriu e não conseguiu mais correr, mas Hiro assumiu a postura de príncipe encantado e lambeu o sangue azul de sua ferida. Naquele momento de percepção, Zero se apaixonou perdidamente por Hiro, pois ele era muito parecido com o mocinho de seu livro de figuras, e então gravou a memória em seu cérebro para sempre. Infelizmente, não muito depois, os soldados os alcançaram e deram a Hiro a lesão na cabeça que o fez perder suas memórias quando voltaram ao jardim. Hiro esqueceu tudo sobre Zero, mas Zero fez da sua vida uma missão para se reunir com seu amado quando chegasse a hora. Quando o flashback termina, Hiro pergunta a Zero se ela é realmente a garota do livro de figuras de antes, e Zero, sem conseguir acreditar que Hiro é o amado por quem ela arriscou tantas vidas, apenas o encara em choque total, notando sua reação. Hiro então tenta lembrá-la da memória que compartilharam sob um visco naquela época. Mas, infelizmente, ele desmaia antes de dizer muito. Vendo isso, Zero faz várias perguntas para ter certeza de que não está imaginando coisas, mas Ichigo e os outros aparecem e a afastam de Hiro. Já que eliminaram o Claxossauro, Ichigo leva Hiro às pressas para o hospital na plantação, e Zero lentamente começa a aprender a lição. Algumas horas depois, enquanto Nana e Hachi analisam os resultados dos exames de Hiro, Zero caminha em direção ao quarto de Hiro para vê-lo. Mas em algum momento, Ichigo aparece com o resto de seu esquadrão e a proíbe de ver Hiro. Percebendo o quão agitada Ichigo parecia, Goro e os outros tentam acalmá-la. No entanto, assim que Ichigo revela todas as coisas terríveis que Zero havia feito aos seus parceiros anteriores, assim como as coisas que ela estava fazendo ao corpo de Hiro, todos ficam chocados e olham para Zero com desgosto. Depois de mais algumas discussões, Zero é enjaulada em um quarto escuro, enquanto Ichigo e os outros relaxam com Hiro. Quando Hiro acorda, ele pede para ver Zero, mas Ichigo conta tudo o que fez para protegê-lo, o incentiva a ser um bom menino e então vai embora. Depois que os outros saem, Hiro liga para Mitsuru para falar sobre a promessa de antes, mas Mitsuru finalmente cria coragem e diz a ele para tentar ficar longe de problemas. No dia seguinte, Nana e Hachi convocam a equipe de Ichigo e os informam sobre uma missão conjunta que embarcarão com os 9 e as equipes das outras plantações. Aparentemente, o destino para o qual a plantação 13 tem viajado todos esses anos está atualmente habitado por Claxossauros. O trabalho da força-tarefa conjunta será eliminar todos os monstros de lá e preparar o local para a chegada deles. Após a explicação de Nana, Ichigo faz um pedido oficial para tirar Zero de seu esquadrão de vez, ou então seu esquadrão desistirá da missão, e Nana, sem escolha, finalmente diz a Zero que ela se juntará aos 9 em breve. Momentos depois, Ichigo aparece para alimentar Hiro com algumas maçãs, mas enquanto faz isso, ela conta a Hiro sobre a transferência de Zero e a grande missão deles, e Hiro apenas faz algumas piadas leves. Assim que termina de animá-lo, Ichigo se levanta e vai embora. Não muito depois, Zero escapa de sua jaula, derruba seus guardas prisionais, Goro e Futoshi, e exige falar com seu amado. Quando Ichigo diz não, os outros sentem pena da pobre garota e eventualmente concordam em deixá-la ver Hiro, com a condição de que eles estivessem presentes. Infelizmente, quando chegam ao quarto de Hiro, não encontram ninguém. Ao que parece, Hiro saiu do quarto para ver Zero, e Zero fica realmente frustrada. Frustrada? Quando Hiro percebe que Zero não está em seu quarto, ele corre de volta para sua enfermaria e encontra Zero gargalhando como uma boneca Chuck falsificada depois de espancar todo mundo.
Confuso, ele perguntou por que ela faria algo tão estúpido. Mas quando Zero lhe dá uma razão boba, Hiro a rotula de monstro e a avisa que seu lançador de foguetes não atirará mais por ela. No dia seguinte, Zero é escoltada para fora do dormitório e para um avião para se juntar aos 9 antes do início da missão conjunta. Em certo ponto, Hiro tenta impedi-la de deixá-lo, mas Ichigo o puxa de volta e implora para que ele fique com ela. Quando Hiro ainda tenta sair, ela o beija bem na frente de Goro e confessa seu amor por ele. Dias depois, enquanto a Plantação 13 e algumas outras finalmente se aproximam de seu destino, Gran Crevasse, Nana e Hachi informam a equipe Ichigo sobre a estratégia de batalha que usarão contra os Klaxossauros. Ao mostrar-lhes quantos monstros existem, eles então mostram a nova equipe 9, assim como Zero, todos pilotando seus Franks para se juntar à luta. Vendo o estado terrível de Zero, Hiro fica muito triste por ela, mas Ichigo o impede de agir estupidamente. Momentos depois, enquanto os 9 chegam ao campo de batalha, a equipe Ichigo se prepara para a saída e logo se junta aos 9 no campo de batalha para derrubar os Klaxossauros. Em meio à batalha, Ichigo pergunta ao 9 Alpha sobre o objetivo atual deles, e o rapaz diz a ela que precisam entrar na crevasse por um buraco e destruir a cúpula que abriga os locais de reprodução dos monstros. Com isso, a equipe Ichigo retorna à batalha e impressiona as outras plantações com suas habilidades incríveis. Mas, infelizmente, antes que cheguem ao buraco, um Klaxossauro classe Super Limão surge do chão e destrói a plantação 26. Vendo isso, os oficiais governantes instruem o líder do esquadrão 26 a ativar o protocolo 32, que é um protocolo de autobombardeio usado como último recurso. Embora o rapaz hesite a princípio, ele eventualmente controla sua equipe, atende ao chamado do dever e consegue parar o monstro antes que ele esmague completamente a plantação 13. Infelizmente, mesmo após ser bombardeado, o monstro ainda consegue fazer um buraco na cúpula da 13 e liberar múltiplos Klaxossauros menores lá dentro. Então, para proteger a plantação, Zero pilota Stelicia para o buraco da plantação 13, completamente enlouquecida, e luta contra os monstros enquanto Nana e Hachi trabalham com o Dr. Frank para proteger seus dados. Enquanto a batalha continua, Hiro finalmente cria coragem para lutar por sua amada, depois de ver o espelho que ele deu a Zero naquela época. Então, quando a hora é certa, ele entra em um Frank menor e atravessa o campo de batalha até que os Klaxossauros o alcancem. Vendo isso, Ichigo diz a Hiro para voltar para a segurança, mas Goro a convence a deixar Hiro ver Zero uma última vez. Depois de conectar sua mente com a de Hiro através da rede do Frank, Ichigo dá uma olhada nas memórias de Hiro e percebe da maneira mais difícil que ela só pode ser a segunda opção de Hiro. Não a principal, isso dói, mas Ichigo leva Hiro pra Stelicia mesmo assim e dá uma surra em Zero antes de entregá-lo a ela. Assim que ele entra no cockpit de Strelizia, Hiro toca os chifres agora crescidos de Zero e consegue se lembrar de tudo o que aconteceu depois que o plano de fuga deles falhou naquela época. Aparentemente, depois que ele perdeu suas memórias, Zero voltou à sua vida usual de dor e lutou o máximo que pôde para não esquecer seu precioso amado, que é Hiro. Logo após experimentar várias outras de suas memórias, Hiro dá um beijo desajeitado em Zero para trazer seus níveis de dopamina de volta ao normal e finalmente se torna seu namorado oficial, com Zero e Hiro agora de volta ativa. Stelicia se transforma em sua forma final, e ambos os amantes a pilotam direto através do Klaxossauro Limão até expor seu núcleo. Ao imobilizar o monstro, Stelicia segue direto para a cúpula, protegendo os monstros na fenda, e faz o lugar todo virar um caos com a ajuda da equipe 9. Depois de liberar as portas para a fenda, Ichigo para de lutar e relaxa. No entanto, quando pensavam que estavam seguros, uma mão gigante de Klaxossauro surge do chão, atinge o solo ao redor da plantação 13 sem motivo, e desaparece de volta no buraco segundos depois. Um mês após a Batalha da Grande Crevasse, a equipe Ichigo aceita Zero de volta ao esquadrão e retorna à plantação 13 para viver no que restou dela. Acontece que após aquele ataque da mão gigante, a plantação 13 perdeu a maioria de seus sistemas de suporte, e isso cortou o acesso do esquadrão 13 à água, eletricidade, comida e até mesmo a Nana e Hachi. Então, para continuar sobrevivendo, os meninos e meninas criaram escalas de tarefas e atribuíram papéis uns aos outros para se manterem ocupados enquanto esperam pela próxima missão. Atualmente, eles só recebem rações de comida uma vez por semana, mas para evitar a fome, comem uma ou duas vezes ao dia para se manterem suficientemente nutridos para o que virá em uma manhã qualquer, enquanto o Esquadrão 13 toma café da manhã. Nana e Hachi contatam o Dr. Frank para descobrir por que ele os proibiu de fazer contato com o Esquadrão 13 no último mês. Mas o Dr. Frank se recusa a dar uma razão definitiva e, em vez disso, apenas lhes diz para manterem as coisas como estão. Após o café da manhã, Mitsuru se aproxima de Kokoro em seu jardim de flores e pede que ela o ajude a cortar o cabelo. Inicialmente, Kokoro ficou chocada ao ouvir tal pedido vindo do arrogante Mitsuru. Mas quando ela começa a aparar o cabelo, Mitsuru desaba em desgosto e começa a lamentar desde que percebeu que Hiro não esqueceu a promessa deles de propósito. O irmãozinho perdeu o propósito na vida e agora se sente vazio por dentro. Sentindo pena dele, Kokoro o encoraja a crescer a partir de seu mal
entendido, e Mitsuru a agrada com palavras doces que a deixam excitada. Enquanto o bobo sem noção continua tagarelando, Kokoro dá ao virgem um beijo que ele nunca esquecerá e foge de vergonha. Algumas horas depois, após o lazer da tarde, o Esquadrão 13 se reúne para discutir as opções que tem para continuar sobrevivendo em seus dormitórios. Zoromi sugere escrever ao seu oficial governante, Papa, para conseguir cuidadores para eles. Mas como não houve contato dos superiores há um mês, eles duvidam se algum dia obterão uma resposta. Nesse momento, Zero sugere que cozinhem sua própria comida. Mas como não tem ideia de como cozinhar, Mitsuru sugere que aprendam com os livros de receitas da biblioteca. Satisfeitos com o plano, o esquadrão inteiro pega alguns livros de receitas na biblioteca, que leem e depois passam o resto da noite pescando, fazendo pão e cozinhando deliciosas saladas para um grande banquete de jantar. Pouco depois de preparar o jantar, todos se sentam lá fora e desfrutam de seu delicioso banquete e felicidade. Isso obviamente eleva o moral deles, mas quando pensavam que tinham um caminho de esperança, Zoromi estraga tudo e lembra a todos o quão ruim é a situação deles com a ausência de Nana e Hachi. Após o jantar, o Esquadrão 13 senta-se do lado de fora e pensa sobre sua situação de um ponto de vista mais lógico, além do fato de terem sido abandonados. A equipe Ichigo teme que possam ter o mesmo destino do Esquadrão 26, que teve que se sacrificar pelo bem maior na Batalha da Grande Crevasse. Se não forem cuidadosos, no entanto, para evitar que seus companheiros percam a esperança, Hiro lhes diz para ver o lado bom e aproveitar todas as coisas maravilhosas que realizaram após apenas um mês sozinhos. Se algo, ele sente que há mais em suas vidas do que apenas pilotar os robôs de Frank e que precisam estar felizes por ainda estarem sobrevivendo mesmo sem os adultos. Tendo ouvido palavras tão encorajadoras de Hiro, a equipe de repente recupera o moral e aproveita o resto da noite rindo e torcendo uns pelos outros. No dia seguinte, os 9 aparecem no dormitório para verificar o Esquadrão 13, conforme as ordens do Papa, e o Esquadrão de Ichigo os recebe calorosamente. Logo após servir-lhes algumas rações, a equipe Ichigo descobre com o 9 Alpha que todos os esquadrões sobreviventes da Batalha da Grande Crevasse estão atualmente se reunindo em um acampamento improvisado e se perguntam por que nem foram informados sobre isso. Bem, como ainda não há uma resposta definitiva, todos mudam de assunto e continuam tagarelando. Mais tarde naquela noite, durante o momento deles juntos, Zero descobre que Hiro agora está desenvolvendo chifres como os dela em sua cabeça e começa a se sentir mal por alterar o destino dele. No entanto, para impedi-la de ficar triste, Hiro beija Zero e a assegura de que ele está bem em parecer exatamente com ela, e Zero continua brincando com ele a noite toda. Enquanto isso, um dos membros do Esquadrão 9 esbarra em Kokoro enquanto explora o dormitório e pede desculpas por ser desajeitado. Quando Kokoro sai, o membro do Esquadrão 9 avista um livro sobre parto e reprodução, que Kokoro deixou cair há pouco tempo, e o leva de volta ao 9 Alpha. Na manhã seguinte, Kokoro se encontra com Mitsuru no jardim e inicia uma conversa casual com ele. No entanto, quando Mitsuru começa a tagarelar demais, Kokoro abre o zíper de sua camisa e lentamente começa a convencê-lo a se animar para alguma atividade. Nesse momento, Mitsuru se lembra que tem 7 virgens esperando por ele no céu, então ele impede Kokoro de tirar sua virgindade e fecha o zíper de sua camisa. Segundos depois, Zoromi aparece para chamar Mitsuru para o serviço de água. Mas quando ele os vê agindo estranho, ele se encolhe e vai embora. Após seu calvário com Kokoro, Mitsuru relaxa com Hiro em um rio próximo e busca seu conselho sobre os sentimentos estranhos que tem tido por Kokoro ultimamente. Hiro lhe diz que a coisa louca que ele sente por Kokoro se chamava amor, e Mitsuru finalmente percebe que ele pode estar certo. Após o mergulho, ambos os meninos voltam ao dormitório apenas para descobrir que Zoromi já havia contado a todos sobre sua sessão com Kokoro. Enquanto Futoshi desmaia de ciúmes, o 9 Alpha aparece com o livro que Kokoro deixou cair na noite anterior e a confronta por se entregar a tal contrabando. Embora qualquer atividade sobre procriação seja proibida, Kokoro diz corajosamente aos seus colegas que quer um bebê e que eles não foram criados artificialmente pelo Papa ou pelo Dr. Frank, como foram levados a acreditar. Em vez disso, nasceram naquele mundo 9 meses depois que um gunner aleatório de 2 segundos invadiu o lugar errado. Ao ouvir todas as suas teorias sobre deixar sua marca para o futuro e viver uma vida muito melhor, o 9 Alpha a insulta tão mal que Ikuno teve que dar um tapa na cara estúpida dele. No entanto, antes que a tensão cause uma briga, Nana e Hachi aparecem e repreendem Kokoro em uma sala separada por querer ter um bebê. Confusa, Kokoro começa a fazer várias perguntas para descobrir por que eles são assim, mas Nana continua a evitá-la. No momento em que Kokoro faz uma pergunta sobre emoções, Nana sente uma dor aguda na cabeça, o que causa uma enxaqueca, e ela manda Kokoro sair da sala. Depois que Kokoro sai, o 9 Alpha, que estava escutando, pergunta se Nana está recaindo em sua fase de desenvolvimento novamente, mas Nana o assegura de que não, e ele então fala sobre encontrar uma nova Nana para os outros. Por volta dessa época, 2 indivíduos de alto perfil viajam por uma montanha vulcânica azul para alcançar a câmara subterrânea onde reside a monstruosa princesa dos Claxossauros. Quando chegam lá, eles abajulam e tentam educadamente fazer a dama se render aos humanos para que a guerra deles possa terminar. Infelizmente para eles, a princesa Claxossauro vê através de suas bobagens e ela simplesmente os mata em vez disso, como resposta ao pedido deles. Mais tarde naquela noite, enquanto Ichigo discute as teorias de Kokoro, Mitsuru a encontra em seu quarto do dormitório e confessa seu amor por ela quando a encontra chorando. Quando Kokoro a
ainda tenta sair, o irmãozinho esquece suas 7 virgens no céu e, por fim, a abraça a noite toda, até que ela faça barulhos felizes. Enquanto a vida lentamente volta ao normal para a equipe de Ichigo, o Novialfa e sua equipe de intrometidos voltam ao Papa e contam tudo o que observaram até agora. Na manhã seguinte, Ichigo descobre com Hachi que todos eles abandonarão seu dormitório em breve para o acampamento de parasitas perto da Grande Crevasse. Então ela transmite a informação a Hiro e aos outros quando retorna. Embora essa notícia seja um alívio, Hiro sugere que todos façam uma última grande coisa antes de abandonarem o dormitório para sempre. Curiosa, Miku pergunta a ele o que deveria ser essa grande coisa. E Hiro explica que quer que Mitsuru e Kokoro se casem. Futoshi fica um pouco chateado no início, mas depois ele se recompõe e eventualmente aceita a decisão deles. Após a reunião, cada membro da equipe de Ichigo começou os preparativos para o casamento. Enquanto Ichigo e as meninas costuram um vestido de noiva com suas cortinas, Mitsuru e Goro forjam 2 anéis de arame farpado enferrujado, e o resto arruma as cadeiras. Em meio a toda a agitação, Ichigo encontra Ikuno agindo toda sombria e melancólica, e então pergunta se ela ainda está pensando no tapa que deu no 9-alfa naquela época. Ichigo diz que já esqueceu isso, mas quando Ichigo agradece por defender Kokoro e Mitsuru, Ikuno prende Ichigo na cama e explica como seu pote de mel sempre transborda de líquido quando ela está por perto. Confusa, Ichigo pergunta a Ikuno por que ela a ama tanto, mas Ikuno diz que é porque ela foi quem mais se importou com ela e então começa a chorar profusamente. Na manhã seguinte, Mitsuru leva sua esposa ao altar para ser casada por Futoshi. Mas infelizmente, enquanto o esquadrão inteiro os aplaude, os velhos miseráveis dos postos governamentais enviam uma nave de assalto ao dormitório junto com os 9 para capturar Mitsuru e Kokoro. Quando Hachi avista o ataque chegando, ele telefona para o 9-alfa para obter uma explicação dele, mas o 9-alfa lhe diz para sentar e assistir como o cão que ele é, e Hachi o obedece. Momentos depois, enquanto Mitsuru e Kokoro chegam às partes finais de seu casamento, os guardas da nave de assalto invadem o dormitório e prendem Mitsuru e Kokoro. Ao avistar seus ex-membros de equipe liderando o ataque, Zero ataca o 9-alfa para detê-los, mas como ela está em menor número, os 9 a derrubam e completam sua missão. Após todo o calvário, a tristeza retorna ao Esquadrão 13, enquanto todos arrumam suas coisas e deixam o dormitório para o acampamento parasita. No caminho para lá, os superiores se reúnem para discutir os resultados de seu encontro com a princesa Claxossauro, após uma discussão acalorada entre eles. O próprio Papa os acalma e os assegura de que estarão livres das amarras de suas conchas assim que realizarem seus ideais. Algumas horas depois, Hiro e o resto do Esquadrão 13 chegam ao acampamento parasita e são mantidos em celas aprimoradas até segunda ordem. Pouco tempo depois, guardas de segurança trazem Mitsuru e Kokoro de volta para eles. Mas quando o esquadrão tenta falar sobre o casamento, Kokoro e Mitsuru fazem perguntas como se não se lembrassem de nada. Vendo isso, Hiro e os outros fazem o possível para lembrá-los das coisas lindas que fizeram no dia anterior, incluindo suas sessões de planejamento. Mas quando Kokoro e Mitsuru ainda não se lembram de nada, Zero percebe na hora que suas memórias foram apagadas. Momentos depois, enquanto o Esquadrão 13 planeja o próximo passo, o Dr. Frank adormece após uma reunião intensa e lembra como era sua vida antes que tudo enlouquecesse. No ano de 2025, o jovem Frank trabalhava como um cientista talentoso numa universidade, até que um dia, o reitor o chamou e informou sobre uma proposta de emprego de um grupo emergente de cientistas misteriosos chamado APE. Inicialmente, Frank não queria aceitar o emprego, mas quando o reitor disse que já havia aceitado a carta de nomeação, ele percebeu que estava ferrado. Para contextualizar, é revelado que a APE extraiu energia de magma de reservas subterrâneas muito mais profundas do que o homem já havia cavado, usando tecnologia de mineração revolucionária e introduziu lentamente essa fonte de energia eficiente no mundo. Nesse período, Frank conheceu uma colega cientista brilhante que era sua maior fã, Karina Milsa, e se familiarizou com ela assim que percebeu quem ela realmente era. Depois, ele se reuniu com os executivos da APE e tentou convencê-los a não contratá-lo. Mas infelizmente não o deixaram ir, porque precisavam dele para desvendar os segredos da imortalidade com energia de magma. Nos 5 anos seguintes, Frank e Karina trabalharam incansavelmente até desvendarem a imortalidade com energia de magma, e com sucesso, tornaram o primeiro humano imortal. Numa noite qualquer, Karina notou Frank cabisbaixo e perguntou por que ele não estava feliz. Quando Frank diz que é porque suspeita que a humanidade perderá suas funções reprodutivas em troca da imortalidade, Karina o assegura de que nada disso acontecerá. Infelizmente, com o tempo, os medos de Frank se tornaram realidade, mas ainda assim, muitas pessoas escolheram a opção de serem imortais. Por causa disso, a humanidade se tornou mais avançada, e a lacuna de classes entre ricos e desfavorecidos como você ficou ainda maior. Por volta de 2036, o uso constante de energia de magma se tornou um problema que levou à rápida desertificação global. Mas para combater isso, a humanidade aprovou leis e projetos de lei ridículos para regulamentar seu uso. Até aquela época, cerca de 70% dos humanos já eram imortais, mas Frank e Karina se recusaram a passar pelo procedimento devido a algumas razões pessoais. Numa noite específica, Karina levou Frank para um encontro e conversou sobre suas várias razões para manterem seus corpos mortais. Depois de superarem isso, ela diz a Frank que gostaria de ter um filho com ele, e Frank sorri como um bobo apaixonado.
Anos depois, Frank e Karina se casaram. Mas como o problema da desertificação global estava ficando demais, a APA introduziu o projeto de plantação para ser a arca da humanidade, e todos concordaram. Pouco tempo depois, foi feito o primeiro avistamento de Craxossauro do mundo, e o dano que causou nos continentes tornou o mundo inteiro inabitável. No entanto, com o tempo, seus números cresceram, e a humanidade desapareceu da superfície para viver nas plantações flutuantes para sempre. Em outra de suas memórias, Frank viajou ao Alasca para analisar um cadáver de Clexossauro para fins de pesquisa. Após conduzir sua pesquisa, ele se tornou o principal desenvolvedor de uma arma anti-Clexossauro especial chamada Franks. Em 2042, Frank desenvolveu o primeiro protótipo do Franks, e logo descobriu da maneira mais difícil que precisava de alguém com funções reprodutivas para pilotá-lo. Em certo momento, Karina ofereceu-se para pilotá-lo sozinha, e Frank permitiu. Infelizmente, no minuto em que ela tentou pilotar com a mente, o robô Franks explodiu e a matou. Após a morte de Karina, Frank continuou usando vários sujeitos de teste, até encontrar o método agora usado para pilotá-los e então introduziu o conceito de cultivar pequenos em lugares restritos chamados jardins, tudo apenas para transformá-los em parasitas para a causa deles. Com o tempo, rumores sobre uma princesa Claxossauro existindo num mundo subterrâneo circularam, e então a Ape encontrou a casa da princesa e enviou Frank para lá para trazer uma amostra de sua carne. No entanto, quando Frank chegou lá, a princesa Claxossauro matou todos os seus guardas e cortou a mão direita de Frank como punição pelas coisas graves que ele fez aos Claxossauros no passado. Apesar de ter o braço decepado pelos monstros que jurou combater, Frank amou a princesa de coração e retornou, esperando encontrá-la novamente. Enquanto o flashback de Frank termina, Hiro e seus colegas entram em seu escritório e exigem que os superiores, que estão atualmente em uma teleconferência, restaurem as memórias de Mitsuru e Kokoro ao normal. Ao ouvir isso, os velhos gordos dizem que não podem fazer isso porque as memórias que apagaram já se foram para sempre, e Futoshi desmorona completamente. Zorun se aproxima e pergunta aos velhos se há um número específico de Claxossauros que eles precisam derrotar para se tornarem adultos. Quando os velhos se recusam a responder a sua pergunta, a realidade atinge o pobre rapaz ao perceber que papai os tem usado o tempo todo. Vendo isso, Hiro faz um acordo com os velhos para libertá-los para crescer assim que a batalha terminar e os velhos finalmente concordam com seus desejos. Após a discussão, Hiro expressa seu nojo por Frank pelas coisas horríveis que ele fez a Zero naquela época e o avisa que nunca o perdoará. Depois, eles retornam às suas gaiolas chiques e conhecem sua nova Nana, que lhes fala sobre a próxima missão. Já que a arma Claxossauro subterrânea da Grande Crevasse, a entidade estelar, está agora sob seu controle. Ela os incita a lutar e protegê-la dos inimigos invasores enquanto a ativam no dia seguinte. Nesse momento, Miku pergunta sobre a antiga Nana, mas a nova Nana não diz onde ela está, e em vez disso se apresenta. Após a reunião, Hiro e Zero se encontram e discutem essa coisa da entidade estelar com o Dr. Frank, Papai e o resto do Conselho dos Oito. Resumindo, aqueles chefes precisam da Estrelízia para controlar a entidade estelar, então eles avisam Zero e Hiro com antecedência para que possam estar prontos. Momentos depois, enquanto o Esquadrão 13 relaxa em sua gaiola chique, Kokoro sente algo estranho no estômago e corre rapidamente para o banheiro para vomitar. Sentindo pena dela, Miku e os outros sugerem que ela fique de fora desta missão, mas Kokoro se recusa a fazê-lo porque se sente leal ao papai. No dia seguinte, os parasitas se preparam em seus Franks, quando o exército Claxossauro aparece e estabelece uma última linha de defesa ao redor da crevasse para mantê-los afastados. Da entidade estelar, no momento em que os Claxossauros se aproximam demais, a guerra começa, e as unidades Franks, incluindo os 9, avançam sobre eles e eliminam o máximo de monstros que podem. Em certo ponto da batalha, Mitsuru chama o nome de Kokoro, e tem uma enxaqueca semelhante à que sua antiga Nana tinha. Ao mesmo tempo, Kokoro também chama o nome dele, e então tem uma dor de cabeça igualmente forte. Em outro lugar, Zero e Hiro trocam palavras de afirmação. Um mero mortal como você não entenderá, enquanto eles descem lentamente a crevasse com Frank e Hachi para ativar a entidade estelar. Quando chegam ao fundo, o Dr. Frank lhes dá a ordem de ativar a entidade estelar, mas pouco depois de partirem para a entidade estelar, a princesa Claxossauro entra na crevasse e revela sua intenção de recuperar seu filho, a entidade estelar. O Dr. Frank tenta desencorajá-la a pilotar a entidade, especialmente porque ela não tem um parceiro, mas quando ela se cansa de sua tagarelice, ela o joga no chão e diz que fará parceria com Hiro ou Zero para pilotar uma entidade estelar. Depois, a princesa Claxossauro alcança a Estrelízia e a desliga. Então ela abre o cockpit, avista a humana falsa, Zero, e a joga para fora. Em seguida, ela analisa a psique de Hiro e sela os lábios nos dele para forçar uma conexão entre eles. Uma vez feita a conexão, a princesa Claxossauro assume o controle da Estrelízia e abre a entrada para o compartimento da entidade estelar. Quando os velhos da AP descobrem isso, muitos deles ficam apreensivos, mas papai os assegura de que fizeram planos de segurança para situações como esta. A caminho do interior da entidade estelar, Hiro pergunta à princesa por que ela consegue pilotar a Estrelízia tão perfeitamente, e ela diz que é porque a Estrelízia costumava ser um de seus irmãos. Dito tudo isso, a princesa emite um som de alta frequência que invade os cérebros de todos os humanos na área e então transmite uma mensagem a todos eles.
ela acusa os humanos de roubar o símbolo de seus laços que percorre as veias do planeta, que é a energia de magma, e então promete nunca deixá-los assumir o controle da entidade estelar. Após a mensagem, Hachi começa a fazer ao Dr. Frank todas as perguntas certas sobre as origens dos Klaxossauros, e pelas respostas fornecidas, é revelado que os Klaxossauros são armas biológicas construídas por uma antiga espécie de humanidade, os Klaxosapiens. Ao estudar os métodos usados para pilotar essas armas Klaxossauro, o Dr. Frank admite a Hachi e a todos os outros que copiou o sistema de parceria masculino-feminino e o usou para aperfeiçoar os robôs Franks. Enquanto o Esquadrão 13 começa lentamente a perceber a verdade por trás de tudo, a princesa Klaxossauro finalmente alcança o interior da entidade estelar e inicia o processo de despertar. Ao perceberem que perderam sua única chance de obter a entidade estelar, Papai e o resto dos oficiais da AP decidem destruir o planeta por completo e retornar aos seus papéis originais. No entanto, enquanto suas naves de guerra intergalácticas se aproximam da Terra, a princesa Klaxossauro ativa os canhões Klaxossauro Superficiar, que a entidade estelar possui, e dispara vários mísseis no espaço para destruir as naves de guerra. Em pouco tempo, uma guerra intergaláctica entre alienígenas e Klaxossauros se segue, e Timatigo fica perplexo e chocado porque não sabem o que diabos está acontecendo. Logo, a entidade estelar se projeta da crevasse e o Dr. Frank quase explode de tanta felicidade ao ver o quão linda ela é. Nesse momento, um grupo de invasores alienígenas, também conhecido como Verme, envia seus lacaios à Terra para destruir essa entidade estelar. Mas a princesa Klaxossauro continua lutando contra eles para proteger a Terra. Em certo ponto, quando a princesa pensa que venceu, Papai ativa um mecanismo em seu cérebro e lentamente começa a assumir o controle de seu corpo. Enquanto os outros permanecem em confusão, Papai e outro velho da AP revelam ser alienígenas de um planeta distante que programaram a entidade estelar para explodir se as coisas ficassem tão difíceis como estão agora. Se a explosão acontecer, Papai assegura aos humanos que eles serão aniquilados e levados ao paraíso eterno. Mas quanto a eles, absorverão todos e ficarão mais fortes. Dito tudo isso, Papai e seu parceiro da AP se transformam em suas verdadeiras formas, e começam a absorver a essência da maioria dos humanos na Terra. Enquanto Hiro e a princesa Klaxossauro são lentamente engolidos por Verme, Hiro se conecta à entidade estelar agarrando os chifres da princesa Klaxossauro, e compra mais uma hora para a humanidade antes da explosão cataclísmica. Durante esse tempo, o Dr. Frank faz o possível para impedir a explosão, mas eventualmente até ele percebe o quão rápido o fim da humanidade se aproxima. Com muito pouco tempo restante, Timatigo continua atrasando o inimigo enquanto esperam novas ordens de cima. Quando as ordens não chegam, Timatigo age por conta própria e decide ver a verdade por si mesmos dentro da grande crevasse. Enquanto isso, Hiro pressiona a princesa Klaxossauro para revelar a verdade, e a princesa começa dizendo que ela é a única sobrevivente de uma civilização avançada. Esses Klaxosapiens habitaram a Terra há 60 milhões de anos. Um dia, um organismo de mente coletiva sem corpos físicos, Verme, veio à Terra e pediu aos Klaxosapiens que abandonassem seus corpos e se juntassem a eles. Quando os Klaxosapiens recusaram, uma guerra de séculos irrompeu, e os Klaxosapiens foram forçados a evoluir para armas biológicas, agora chamadas Klaxossauros. Infelizmente, quando a guerra terminou, as cicatrizes da guerra deixaram os Klaxos incapazes de procriar. Mesmo assim, os Klaxos sabiam que Verme retornaria à Terra em algum momento no futuro. Então eles foram para o subterrâneo, se transformaram em energia de magma e se combinaram com Klaxos mais fortes ao longo de milhões de anos para criar a infame entidade estelar. Enquanto o flashback termina, o Dr. Frank revela a Zero que ela é o clone que ele criou a partir das células da princesa para operar a entidade estelar em nome da raça humana, e que ele também criou vários outros clones, agora conhecidos como os 9, a partir das células dela. Ao ouvir isso, Zero se levanta e se prepara para chegar à entidade estelar para que possa recuperar seu amado. Quando o Dr. Frank a avisa sobre as armadilhas colocadas lá, Zero diz que não se importa, e sai do escritório. Nesse momento, Ichigo e o resto do Esquadrão 13 encontram seu caminho para a crevasse e se juntam a Zero e ao Dr. Frank. Depois, eles se informam sobre a situação atual e voam o mais rápido possível para a entidade estelar. Infelizmente, antes que cheguem lá, os invasores os encurralam num beco sem saída durante o ataque, para não perderem de vista seu objetivo, e Kuno perde a cor do cabelo enquanto abre um buraco na parede atrás deles, e fica de guarda para lutar contra os invasores com os outros, enquanto Ichigo e Goro levam Zero e o Dr. Frank à entidade estelar. Por volta da mesma época, uma aeronave avançada apelidada de Anel Chifrudo é subitamente ativada no cais e voa para fora da Terra. Quando Ichigo e Goro finalmente chegam à entrada do interior da entidade estelar, eles deixam Zero e o Dr. Frank, que segue em frente e continua lutando contra todos os invasores alienígenas. Depois disso, o Dr. Frank sacrifica seu braço protético, que é conhecido por conter as células da princesa, e eventualmente abre a entrada para o interior da entidade estelar. Zero então sobe no dragão Klaxossauro da princesa e o pilota até chegar ao interior. Chegando lá, ela força sua entrada no cockpit da entidade estelar e quase desmaia ao avistar Hiro inconsciente e preso dentro do casulo de Verme. Nesse momento, o tempo que Hiro comprou para a Terra se esgota, e a explosão em massa começa.
Ainda se recusando a desistir, Zero remove todos os seus limitadores, seus chifres crescem e ela beija Hiro, para que se reúna com ele na vida após a morte. A essa altura, a princesa Claxossauro, que também está bem ao lado deles, percebe o quão afetuosos os dois são juntos. Então ela decide emprestar-lhes um pouco de seu poder e ver se um milagre pode acontecer. Após beijar Hiro, Zero aparece em uma dimensão alternativa e abraça seu amado sob uma cerejeira. Depois de toda a conversa, eles se beijam mais uma vez e quase instantaneamente a entidade estelar passa por uma atualização rápida ao se transformar numa bela forma final que Frank chama de Strelitzia Apus. Agora em sua forma final, a entidade estelar aprimorada pilotada por Hiro e Zero destrói todas as naves de guerra de Verme em um golpe final e consegue com sucesso forçar a retirada das vanguardas de Verme. Enquanto o Verme recua, o Dr. Frank é esmagado em purê de batatas vermelho e Zero perde seus chifres e desmaia nos braços de Hiro. Algumas semanas após o fim da batalha, a vida retorna ao novo normal para os sobreviventes. A princesa Claxossauro e seu exército deixam a Terra com a Strelitzia Apus para lutar no espaço de Verme. E Timatigo fica encalhado na Terra sem Franks para pilotar o inimigo para derrotar para garantir sua sobrevivência. Eles plantam algumas colheitas e cuidam dos feridos para aumentar seus números, mas num canto escuro da instalação, Hiro vigia de perto sua namorada, que está paralisada desde o fim da batalha e espera que ela se cure logo. Numa manhã qualquer após o café da manhã, Goro se encontra com a Nunana para pedir reparos no sistema de energia e purificação. Mas para sua consternação, a Nunana diz que não pode autorizar isso sem as ordens de papai. Em outro lugar, Hiro nota cortes mais profundos no braço de Zero e se desespera com a condição dela. Para se manter ocupado, ele se junta aos outros lá fora para cuidar das colheitas. Mas justamente quando tentam falar com ele, uma bola de meteoro Verme Claxossauro cai por perto e os alerta, enquanto as outras aeronaves Claxossauro viajam para o espaço da Terra para se juntar à batalha espacial. Kokoro desmaia e é levada às pressas para o hospital. Momentos depois, quando os resultados dos exames chegam, é revelado que ela está grávida do filho de Mitsuru, e Mitsuru considera seriamente deixá-la para comprar cigarros. Quanto a Hiro, ao retornar à enfermaria de Zero, ele percebe que ela está desaparecida. Então ele corre para fora da instalação até encontrar a pobre garota olhando para o vazio e a puxa de volta. Na manhã seguinte, enquanto a equipe Timatigo descobre que suas colheitas estão murchando, Hachi e a verdadeira Nana chegam ao acampamento e se reúnem com eles. Acontece que minutos depois da morte do Dr. Frank, Hachi e a verdadeira Nana receberam um e-mail com as credenciais do Dr. Frank e conseguiram encontrar um espaço secreto de armazenamento criogênico contendo todos os pequenos que foram considerados impróprios para serem parasitas. De acordo com a mensagem final do doutor, ele queria que Hachi e a verdadeira Nana se tornassem novos adultos para os sobreviventes, mas agora que estavam reunidos com eles, a verdadeira Nana não sabia o que fazer. Por enquanto, porém, eles analisam as colheitas murchando e concluem que a drenagem contínua de energia de magma deve ter roubado os nutrientes do solo. Momentos depois, enquanto Goro tenta pedir ajuda a Hiro, Hiro corre atrás de Zero, que está atualmente lá fora, olhando para o vazio novamente e nota os mesmos cortes profundos aparecendo em seu pescoço. Depois de trazê-la de volta à enfermaria, Hiro verifica as partes finais de seu livro de imagens e de repente sente um impulso de tocar a testa dela com seus chifres. Quando ele faz isso, ele espreita as memórias atuais de Zero e avista a Strelitzia Apus lutando contra invasores verme no espaço. Enquanto ele lentamente começa a entender por que Zero está em seu estado paralisado, Goro e Hachi avistam seu dormitório da plantação Mistilten em algum lugar e descobrem que o solo ali é adequado para a agricultura. Minutos depois, enquanto Goro entrega as boas notícias ao resto, Hiro aparece e lhes diz que irá para o espaço para salvar Zero. Confusos, eles perguntam por quê, e ele lhes diz que é porque a mente dela está na Strelitzia e está lutando no espaço naquele momento. O grupo tenta convencê-lo a não fazer essa loucura, mas como Hiro já encontrou a nave espacial Claxossauro para usar, ele lhes diz que não tem escolha a não ser salvá-la. Ao se virar para sair, Goro o impede e o confronta por ser um tolo egoísta, que age primeiro e pensa depois. Mas ainda assim, Hiro lhes diz que não tem escolha a não ser arriscar-se para salvar sua amada ou morrer uma morte inútil. Eventualmente, quando Goro percebe que Hiro tomou sua decisão, ele soca o rosto dele e é elogiado por Ichigo mais tarde por ter bolas de aço. Alguns dias depois, enquanto Hiro se prepara para partir para o espaço, o Esquadrão 13, a verdadeira Nana, Hachi e alguns dos sobreviventes da equipe dos 9, exceto Mitsuru e Kokoro, se preparam e se aprontam para levar Hiro para salvar a mente de sua amada. A princípio, Hiro tenta carregar o fardo sozinho, mas depois de um discurso longo e chato de todos eles, ele finalmente concorda em deixá-los ir junto. Pouco tempo depois, Hiro e seu exército terminam sua preparação e deixam a atmosfera da Terra em direção à nave-mãe Claxossauro. Quando chegam lá, Zorun e o resto do Esquadrão 13 se divertem se acostumando ao ambiente de força nuclear, enquanto Hiro passa seu tempo se acostumando a pilotar com o 9 Alpha. Após aprender seu novo ambiente, os Franks se reconectam à nave-mãe e navegam em direção à Strelitzia Apus e à frota Verme na órbita de Marte. No caminho, a verdadeira Mana começa a desenvolver sentimentos maternais de amor pelo Esquadrão 13, e Goro e Ichigo encontram Hiro para se desculpar por tê-lo esbofeteado. Nesse exato momento, as sirenes de emergência disparam enquanto a frota de Hiro se aproxima do exército Verme. No entanto, ao tentarem atravessar um bloqueio de naves Verme para chegar à Strelitzia Apus, a nave-mãe Verme cerca a Apus e dispara vários lasers contra a nave-mãe Claxossauro, que é a nave principal de Hiro.
Hiro e os outros Franks então avançam e derrubam as naves verme. Mas, quando as naves continuam se multiplicando, o Time, Ichigo e os 9 decidem lutar e abrir um caminho para os Franks de Hiro chegarem a Apus, para que Hiro possa se reconectar com Zero novamente. Com isso, Zoromi e Miku assumem o controle e abrem um buraco no bloqueio. No momento em que tem sua chance, Hiro e 9 Alpha voam em velocidade máxima até que finalmente chegam a Strelitzia Apus. Infelizmente, antes que consigam entrar na cabine, uma máquina verme humanoide gigante aparece e os ataca. Após tentar e falhar em acertar um único golpe no monstro, 9 Alpha ejeta Hiro para a cabine da Strelitzia e se sacrifica com a nave em que está para destruir o monstro humanoide. Depois Hiro chega à cabine e imediatamente começa a criar uma conexão entre ele e sua namorada. Ao receber a mensagem, a paralisada Zero na Terra envia uma resposta à máquina que a representa dentro da cabine da Strelitzia, e Hiro a deixa entrar completamente. Ao acessar as partes mais profundas da mente dela, ele se encontra com o antigo eu de Zero e se explica a ela. Nessa mesma época, os vermes começam a atacar a Strelitzia Apus e a nave-mãe Claxossauro. Mas antes que seja destruída, Nana e Hachi conseguem escapar numa cápsula. Poucos momentos depois de sair da nave-mãe Claxossauro, Papa e seu parceiro surgem de repente na batalha, assumindo suas formas incorpóreas e fazem um longo discurso para que a humanidade se renda e se junte à sua utopia de idiotas. Assim que terminam o discurso, Hachi e Nana se recusam a se render enquanto o Time, Ichigo e Hiro continuam lutando arduamente para manter a Strelitzia viva. De volta à Terra, Mitsuru e Kokoro têm problemas para se entender. Mitsuru quer que Kokoro deixe o corpo físico de Zero em paz e fique com ele, mas Kokoro quer que ele a deixe em paz. Após uma briga patética de amantes, Mitsuru tira o anel que quase trocaram naquela época e lentamente chora seu caminho de volta ao coração de Kokoro. Momentos depois, enquanto Zero aceita Hiro de volta em seu coração, seu corpo físico na Terra vira pedra, e ela se torna um com Hiro mais uma vez. Após a conexão, Strelitzia se atualiza para a verdadeira Apus, com o rosto e as bochechas de Zero espalhados pelo robô, e dispara feixes devastadores que destroem muitas naves verme. Nesse momento, 2 satélites saem de seus respectivos Mahirs, e disparam feixes opostos um contra o outro para criar um portal de dobra. Após o portal ser criado, Hiro diz ao resto do Esquadrão 13 que ele e Zero passarão pelo portal e deixarão o sistema solar para continuar lutando contra os vermes e acabar com a guerra. A princípio, os outros se recusam a aceitar isso, mas quando Hiro explica seus planos a eles o deixam ir com a condição de que ele prometa retornar à Terra com Zero, e Hiro e Zero entram no portal de dobra. Cerca de 72 dias depois, Hiro se aprofunda ainda mais em Zero e combate o máximo de monstros verme possível. Enquanto isso, a gravidez de Kokoro chega ao 2º trimestre, e os outros sobreviventes conseguem encontrar Mistotini e o lugar para seu novo começo. Com o passar dos dias, o Time, Ichigo, Hachi e Nana lentamente mudam suas vidas miseráveis na Terra, e Kuno se torna pesquisadora. Kokoro se torna amada por todos como a primeira mulher grávida, e Ichigo e Goro continuam desejando boa sorte a Hiro e sua amada na Guerra Intergaláctica. Alguns meses depois, Kokoro deu à luz o primeiro filho na Terra após várias décadas, e Mitsuru se tornou um pai orgulhoso. Pouco tempo depois, as crianças presas na instalação de armazenamento criogênico são resgatadas, e o Esquadrão 13 consegue ver alguns de seus velhos amigos novamente. Com o tempo, o desenvolvimento ao redor do assentamento se tornou rápido, e Goro se tornou um filantropo viajante. Antes de embarcar em uma de suas viagens um dia, ele beijou Ichigo bem na frente de todos e quase fez o mundo dela desabar de vergonha, mas Ichigo ainda se manteve firme. 2 anos depois, ao se aproximarem do planeta natal dos vermes, Hiro começa a ficar cansado demais para sequer ficar acordado. Quando Zero perguntou sobre isso, ele tenta contar sobre um sonho que teve. Mas, nesse momento, Papa e seu parceiro Símio surgem e ativam a aeronave especial, Ringhorn, para combater a Strelitzia depois de fazer Hiro adormecer. Ringhorn envia várias naves de batalha para destruir a Strelitzia antes que Hiro acorde. Em meio a todo o caos, Zero tenta fazer Hiro acordar, mas infelizmente sua voz não alcança sua consciência sem nenhuma outra opção. Zero envia uma mensagem à sua estátua de pedra na Terra, implorando aos sobreviventes que a ajudem. Mas quando chega lá, o filho de Mitsuru e Kokoro, Ie, decodifica a mensagem. Momentos depois, assim que os outros recebem a mensagem, eles se reúnem ao redor da estátua de pedra de Zero e oram aos céus dia e noite até que Zero receba a mensagem deles por alguma lógica anume estranha. Logo após receber as orações, Zero as retransmite para a consciência de Hiro, e isso o ajuda a lembrar de todas as coisas boas que compartilhou com todos. Quando ele volta ao normal, Hiro e Zero se tornam um, e a verdadeira Strelitzia Apus volta à vida. Depois, Hiro e Zero avançam através de uma morte certa e finalmente conseguem destruir o planeta natal dos vermes por completo. Ao erradicar a civilização verme do universo, Hiro evolui completamente para um Claxo Sapiens e desaparece no tecido do tempo para sempre com sua amada Zero.
Enquanto a Batalha Intergaláctica de 2 anos e meio termina, a estátua de pedra de Zero desmorona em pó na Terra, os Claxossauros retornaram ao seu lar subterrâneo na Terra, e o Esquadrão 13 continuou crescendo para se tornar adulto. Mais de 5 anos depois, os sobreviventes humanos reconstruíram a Terra usando fontes alternativas de energia e deram à luz a mais vários bebês. Hatch também fez seus testículos ausentes crescerem novamente para se tornar um tio para as novas gerações, e o sistema escolar foi reinventado para ensinar às novas gerações o modo de vida adequado. Quanto a Ichigo e Goro, eles se casaram e estão esperando seu primeiro filho, o que fecha o ciclo de uma vida bem vivida para o Esquadrão 13. Isso nos leva ao fim do vídeo. Você acha que Hiro e Zero de alguma forma se reunirão em algum momento no futuro? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais resumos de anime como estes, assista a este vídeo.